acerca da tecnologia, diferentes tipos de fibra óptica, depois tem os tipos de sensores, tem os tipos de leitura. Se a gente puder entrar um pouco por aí, para tu dar um pouco do panorama para as pessoas, que as pessoas ouvem fibra óptica, aí depois surge ali o BREG, ou FGB, ou FBG, não sei bem, BG, o BREG, o Brillouin, surge aqueles nomes lá, mas vamos colocar a pratos limpos aí. Nos dá aí uma ideia de como é que isso funciona. Certo. Pronto, a tecnologia, há várias tecnologias de fibra óptica, né? Ou seja, utilizar uma fibra de vidro como um elemento sensor para deformação, para temperatura, pode ter depois transdutores que começam outras grandezas, como aceleração ou como inclinação. Uma dessas tecnologias são as redes de Bragg, que é uma tecnologia que nós chamamos de medição pontual, porque é numa zona muito específica da fibra onde se faz uma alteração na própria fibra, no interior, e faz ali um rearranjo das moléculas no interior da fibra. Estamos sempre a falar de uma coisa que é da espessura de um fio de cabelo, não é? Portanto, é tudo muito microscópico. Mas sabemos exatamente onde é que criamos essa rede de Bragg e o elemento sensor está aí nesse ponto. Basicamente, o que a rede de Bragg faz é criar um espelho seletivo. Portanto, quando temos luz a ser transmitida pela fibra óptica em todas as cores, portanto, todos os comprimentos de onda, essa rede de Bragg reflete só uma parte muito ínfima dessa luz num determinado comprimento de onda. Portanto, imaginemos que temos todas as cores a serem transmitidas pela fibra, chega a uma rede de Bragg, só uma cor é que é refletida para trás e as restantes passam. Pronto. E o que é que acontece na rede de Bragg é que quando ela é tensionada ou comprimida, a cor que ela reflete muda. Portanto, o comprimento de onda que a rede de Bragg está a refletir muda, e com isto nós modulamos a deformação, ou seja, conseguimos medir nas variações das propriedades da luz e ter uma relação direta com a deformação, neste caso, também pode ser com a temperatura. E pronto, este é o princípio da rede de Bragg, que é uma tecnologia de medição pontual. Há outras tecnologias de medição pontual, cavidades de Fabry-Perot, que basicamente são espelhos muito próximos, portanto há ali uma interrupção na fibra que causa uma interferência na luz, uma determinada frequência, portanto a luz são ondas, não é? E essa interferência, o comprimento de onda varia, portanto o período dessa interferência varia com o tamanho da cavidade, portanto é uma tecnologia ótima para medir deslocamentos, por exemplo, deslocamentos muito pequenos. Mas depois também existem sensores que não são pontuais, que são ao longo da fibra toda, e aqui entra o palavrão do Brillouin que estavas a falar. Não, é porque sempre me fica assim na cabeça do Brillouin. Que é uma das características ou da realidade, é o espalhamento da luz que se mede, e foi o Sr. Brillouin que o descobriu. E neste caso é uma medição ao longo de todo o comprimento de uma rede de Bragg. Portanto, consegue-se, com o equipamento certo de medição, identificar as propriedades deste espalhamento, que tem um determinado formato, uma onda com um determinado formato, e que também varia, as propriedades desta onda variam de acordo com a deformação a que a fibra está sujeita ou a temperatura a que a fibra está sujeita. Depois também tem ondas Stokes e anti-Stokes. Eu, mais uma vez, eu sou engenheira civil, eu sei alguma parte técnica das redes de Bragg, as outras vou sabendo alguma coisa, mas vocês são mais focados nas redes de Bragg. Desculpa, nós somos focados nas redes de Bragg. Tá. Mas continua o que estavas a falar, só para eu... Certo. Portanto, só para terminar, basicamente a diferença é essa: há sensores que medem num determinado ponto, são bons, por exemplo, para fazer transdutores, e há outros que medem ao longo de toda a fibra, que são bons, sobretudo para grandes distâncias, para quando não precisamos ter a noção exata de onde é que o efeito está a acontecer, mas se quer ter uma ideia, para estruturas grandes, para barragens, por exemplo, para medição de temperaturas em barragem. Redes de Bragg ou sensores pontuais são muitos sensores, não é? Porque é preciso ter um mapa muito grande e para conseguir ter um mapeamento correto das temperaturas. Os sensores distribuídos é aplicar uma contínua e consegue-se ter uma ideia das variações de temperatura e o mapeamento das temperaturas facilmente. Portanto, são
tecnologias diferentes que se complementam. Em algum ponto sobrepõem-se, claro. Eu vou sempre dizer que as redes de Bragg são melhores nessa altura. mas há aplicações em que de facto uma é mais evidente do que a outra em termos de vantagens de utilizar uma ou outra tecnologia. E, por exemplo, eu acho que eu acredito também dentro da geotecnia, eu acho que as redes de Bragg até são as que são mais aplicadas, não é? Eu acho que até para as pessoas entenderem um pouco melhor, uma das grandes vantagens, podes falar melhor acerca disso, é, por exemplo, numa mesma linha, não é? A gente pode ter vários sensores Bragg, não é? Tu mandas o impulso de luz e daí tu vais e tens a leitura de vários sensores. Isto colocado numa barragem, uma estrutura linear, a fibra óptica eu diria que é um pouco a única tecnologia que te permite uma alta capacidade, uma alta frequência de aquisição de dados. Assim, muito rápido, comparando com os sensores de corda vibrante e elétricos que nós estamos habituados no convencional. Sim. Não é? Pois, para a geotecnia, sim. Depois, quando vamos para os acelerómetros, não é? Quer dizer, acelerómetros e microfones, depois há taxas de aquisição muito superiores àquilo que se consegue neste momento com a fibra óptica. Mas, sobretudo, a fibra é usada nas telecomunicações pela velocidade de transmissão. Exato. E pela distância que consegue alcançar, não é? Que consegue cobrir e alcançar, não é? Portanto, uma das vantagens evidentes da fibra óptica é logo essa, nós conseguimos ter distâncias muito longas, portanto, para pipelines, para túneis compridos, para estruturas remotas, a fibra óptica é sempre uma boa opção. É uma boa opção, tem essa vantagem, não é? De não ter perdas, não ter grande atenuação no sinal, portanto não é necessário, não são necessários grandes cuidados aí. Quanto que nas tecnologias elétricas e convencionais, em que se usa o cobre, é necessário ter repetidores de sinal, as distâncias dos cabos têm de ser limitadas. Aliás, cada vez que é preciso ter uma distância grande, faz-se a transformação para óptico, para depois se fazer outra vez para elétrico. Eu já tive um caso em que eu tinha um túnel em que tinha os nossos sensores, não é? Mas depois era ligado no data logger e depois do data logger era ligado via fibra para o exterior do túnel. E aí é que tinha o sinal. Pois é. E aqui usamos a fibra também para a parte dos sensores, que acaba por ser interessante, sobretudo, ou há casos em que já tens infraestrutura instalada. Por exemplo, temos aplicações em parques de turbinas eólicas offshore. Em que os parques já têm as redes de comunicação definidas em fibra óptica e a gente consegue incluir os sensores nessa rede e fazer a transmissão por essa rede que já está instalada. Isso